Capítulo 1 de Oséias diz assim: A palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. E disse o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi então e tomou a Gomer, filha de Diblaim, a qual concebeu e deu à luz um filho. E disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco eu vingarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e cessarei assim o reino da casa de Israel. E acontecerá que naquele dia eu quebrarei o arco de Israel, no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E disse-lhe Deus: Põe-lhe o nome de Loruama, porque não mais terei misericórdia da casa de Israel, mas lhe tirarei tudo. Mas da casa de Judá terei misericórdia, e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela batalha, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de ter desmamado Loruama, concebeu e deu à luz um filho. E disse Deus: Põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Contudo, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivente. E os filhos de Judá e de Israel se congregarão juntos e constituirão para si uma única cabeça, e subirão da terra, porque o dia de Jezreel será grande. O capítulo 1 de Oséias fala sobre o propósito de Deus. Quando o propósito de Deus, pelo nome de Oséias, que significa salvação, ele foi contemporâneo de Isaías. Oséias, por ter esse nome de salvação, tem um grande chamado de Deus para se casar com uma prostituta. O ministério de Oséias começou quando ele ainda era jovem, quando Uzias estava no trono de Judá e Jeroboão II estava no trono de Israel. Quando Deus fala, vai, toma uma mulher de prostituição, significa que para que pudessem ter filhos de idolatrias, a nação de Israel se constituiria como uma figura de uma esposa infiel, fazendo ídolos e abandonando o Senhor. A história que conta a passagem e o ministério de Oséias reflete muito sobre o casamento de uma noiva com o seu noivo. Imagina para Oséias, cujo significado do nome seja salvação, ir até uma mulher prostituta e ter filhos com ela. Filhos de idolatria. Quando Gomer, que era o nome de uma prostituta, ela era bem conhecida naquela época, Oséias teve que tomá-la por esposa. E qual seria
a visão das pessoas que viam o comportamento de Oséias. Oséias estava sob uma missão de Deus, mas muitos não entendiam por que Oséias foi se casar com uma prostituta e ter filhos com ela. E percebam que cada filho tem um significado no nome cujo Deus pediu para Oséias. O nome Jezreel significa Deus espalhará, Deus semeará. O que significa que um propósito na vida de Jezreel para juntar o seu povo de Israel. Quando tem o segundo filho, que é a filha Loruama, que significa sem compaixão. Pelo fato de Israel ter se envolvido em idolatria e se recusado a se arrepender. Porque Deus, ele dá a oportunidade de arrependimento, mas Israel não se arrependia do seu pecado. Por isso, o nome Loruama, que significa sem compaixão. E o terceiro filho, que significa não meu povo, Lo-ami, que não haveria adiantamento porque não haveria arrependimento. Ou seja, quando Deus ele toma um propósito na vida de Oséias e dá significado aos nomes dos filhos de uma prostituta, ele simboliza como Israel praticou a idolatria e como Israel não se arrependia dos seus pecados. Portanto, o capítulo 1 diz que Deus ele semeará o povo de Israel. E isso acontecerá na era do reino, quando no início dela, Israel aceitará Cristo. Porque Israel não aceitou Cristo. E Israel caiu em pecado, cometendo a idolatria. Porém, o propósito de Deus é que Israel aceite o Messias. Que você fique com essa palavra, que edifique no seu coração, que mesmo independente de todos os nossos pecados, nós precisamos confessar ao Senhor e nos arrependermos, porque sem arrependimento não há confissão verdadeira de pecado. E sem arrependimento, nós não conseguimos aceitar o Messias, porque Jesus Cristo, quando veio na terra, ele veio pregar a salvação através de uma conduta de arrependimento. E Oséias, ele não indagou ou interrogou o Senhor, mas ele cumpriu o chamado dele, porque entendia que o Senhor faria um propósito de glória na vida dele. E lembre-se sempre desse versículo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.